Salve a todos que nos assistem aqui no YouTube. A gente está diariamente trazendo as notícias do Cruzeiro, as informações, pré-jogo, pós-jogo. E se você ainda não conhece o nosso canal, já vai ali embaixo, se inscreva, deixa o gostei no vídeo que nos ajuda muito. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a apresentação e o treinamento já aplicado pelo Abel Braga neste sábado em preparação para o jogo da segunda-feira contra o Goiás. Abel Braga já começa aí a montar o time que enfrenta o Goiás na próxima segunda-feira. O Cruzeiro não joga no sábado nem no domingo, vai jogar apenas na segunda-feira. E durante a apresentação do Abel Braga, que aconteceu neste sábado às 15 horas da tarde, o Abel Braga elogiou bastante o jovem Ederson pela partida feita exatamente contra o Ceará. Ele assistiu o jogo, estava assistindo, segundo ele falou, e ele elogiou bastante o Ederson, disse que já havia conversado também com algumas pessoas da comissão técnica do Mano Menezes e também falaram bastante bem aí de alguns jogadores do Cruzeiro, e ele vai utilizar isso aí nesse primeiro jogo contra o Goiás, porque ele não vai ter muito tempo para trabalhar com a equipe, né? A gente sabe que ele vai ter 2 dias aí no máximo para treinar a equipe que enfrenta o Goiás. O Cruzeiro vai ter que viajar ainda, então ele vai ter muito pouco tempo para treinar a equipe que jogará na segunda-feira. Então ele vai utilizar essas informações que pegou com a comissão do Mano Menezes e também no próprio Cruzeiro. Muita gente falando dos jogadores de base. Ele disse que não foi só o Ederson que foi bastante elogiado pela comissão, outros jogadores também tiveram seus nomes citados. E outro jogador que ele falou bem na coletiva foi o Jadson, que trabalhou com ele no Fluminense. O Jadson atuou com o Abel quando o Abel treinava o Fluminense. Ele disse que já viu um erro aí no Jadson quando atuou pelo Cruzeiro, porque segundo o próprio Abel, o Jadson não é volante, jogador de contenção ali. Segundo ele, o Jadson joga um pouco mais à frente, tratando ali a saída de bola. Então o Jadson talvez também seja outro jogador que vai ter oportunidades com o Abel Braga. O Abel Braga afirmou isso na coletiva, que pretende contar com o Jadson e que ele vai ajudar bastante o Cruzeiro nessa luta contra o rebaixamento. O Abel Braga, que foi apresentado ao Cruzeiro, o último trabalho dele foi ainda este ano na equipe do Flamengo, né? Ele esteve na equipe do Flamengo, fez 32 jogos como treinador do Flamengo, foi 19 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. Ele teve um aproveitamento aí mais ou menos de 67,7%, comandando a equipe do Flamengo. Foram 58 gols feitos pela equipe comandada pelo Abel e sofreu 29 gols. Aliás, 59 gols feitos e 29 gols sofridos. O Abel Braga comandou a equipe do Flamengo e ele deixou o comando da equipe do Flamengo porque ele pediu demissão depois de confusão com a direção da equipe. A torcida também já estava bem desgastada da situação do Abel Braga. Fato é que neste ano ele não conseguiu fazer esse time do Flamengo render dentro de campo. O Arrascaeta ele chegou a deixar no banco de reservas, a torcida cobrava muito isso do Abel Braga, então ele não conseguiu criar um laço muito forte com os jogadores do Flamengo e acabou não rendendo bons resultados dentro de campo. Não digo nem resultados de vitória, resultado de atuação, de fazer jogos bonitos, como o Flamengo vem fazendo agora, né, que vem vivendo um bom momento com o Jesus no comando da equipe carioca. E o Abel Braga já participou dessa atividade neste sábado, comandando o time do Cruzeiro. E uma curiosidade boa é que todos os jogadores do elenco do Cruzeiro estavam disponíveis para o Abel Braga treinar hoje na Toca da Raposa. Somente o Léo, que está com problema aí na clavícula, é que não participou dessa atividade, ele está se recuperando ainda dessa lesão, mas os outros, Rodriguinho, todos os outros participaram da atividade normalmente. A gente sabe que o Rodriguinho já está liberado, ele pretende apenas da questão física para poder atuar. Segundo tinha sido informado na semana passada, o Rodriguinho voltaria apenas contra o Internacional, mas a gente sabe que o Cruzeiro está num momento muito conturbado, né, que precisa de resultados urgentes, e pode ser até que o Rodriguinho retorne diante do Goiás. A gente fica na expectativa para ver também os relacionados, para saber que esse Rodriguinho vai ter essa oportunidade. O Pedro Rocha se recupera de dores no tornozelo, mas também participou dessa atividade, não teve lesão detectada, e para a utilização do Pedro Rocha na segunda-feira vai depender dessas dores diminuir, então, mas certamente o Pedro Rocha não vai ser problema, já que não teve lesão. Lembrando que o Pedro Rocha sentiu essas dores ainda na partida contra o Ceará. O Abel Braga então teve todos os jogadores à sua disposição na Toca da Raposa neste sábado, e ele disse também que antes do treinamento iria até assistir alguns vídeos ali sobre o Goiás para ver o esquema tático do Goiás. Ele elogiou bastante o atual momento do Goiás, que vem de 2 vitórias seguidas, conseguiu até se afastar bastante ali da zona de rebaixamento. E ele disse que vai ser muito difícil, jogar lá não é fácil por conta da umidade, vários fatores, e também o Goiás, segundo ele, forte dentro de casa. Vai ser um time que vai dar muito trabalho ao Cruzeiro, mas o Abel Braga também começou a falar um pouco sobre o esquema de jogo. Ele disse que gosta de jogar com 3 atacantes, provavelmente 2 jogadores de pontas ali,
e um centralizado. Para essa partida contra o Goiás, ele não vai ter o Fred recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Ceará e não está liberado para jogar essa partida, então, da próxima segunda-feira. O Abel Braga fez atividade na Toca da Raposa e somente na segunda-feira que a gente deve saber o time que vai a campo. Outra opção que ganhou o Abel Braga foi o atacante Joel, camaronês aí, que pertence ao Cruzeiro. Muita gente nem sabia que ele pertencia ainda ao Cruzeiro. Ele estava emprestado ao Marítimo de Portugal. Ele, na Copa das Nações Africanas, ele foi detectado aí uma alteração em seus exames cardíacos e ele ficou um tempo afastado, fazendo vários exames para ver se poderia voltar a atuar. Passou por todos os exames necessários e o departamento médico do Cruzeiro liberou ele ontem para ele voltar às atividades físicas junto com os outros jogadores do elenco. Então o Joel já está vestindo a camisa de número 37 e está como opção para o Abel Braga. Então se o Abel Braga quiser, o Joel pode ser utilizado. É até uma boa opção também. A gente queria saber a opinião de vocês em relação ao Joel, se vocês acham aí que ele ficando disponível para o Cruzeiro, se é ou não uma opção utilizável, né? A gente sabe que o Joel é um jogador um pouco mais de velocidade, mas também joga como centroavante ali. Não é um centroavante muito fixo, como é o Fred, é um mais de movimentação. Ele fez boas atuações na época do Coritiba, mas pelo Cruzeiro não conseguiu se firmar como titular na equipe do Cruzeiro. Então esse foi o vídeo deste sábado, atualizando vocês das informações do Cruzeiro. O vídeo de ontem está disponível também para quem quiser assistir, falando um pouco mais sobre o pronunciamento do Dedé, sobre a chegada do Abel Braga. E a gente começa agora a entender como vai funcionar o trabalho do Abel Braga, como vai funcionar o esquema de jogo. E provavelmente amanhã no domingo a gente traz mais um vídeo falando sobre tudo isso. Se não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o gostei no vídeo, siga acompanhando o Diário Celeste aqui no YouTube diariamente, trazendo conteúdo exclusivo sobre o Cruzeirão Cabuloso.